A Selic é uma das palavras mais faladas quando se trata de economia e investimentos no Brasil. Mas o que ela realmente significa? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mentes do Futuro. Eu sou Lucas Guimarães e hoje vamos falar sobre a Selic. A maioria das pessoas conhece a Selic como a taxa de juros do país. Embora isso seja tecnicamente correto, essa definição é apenas superficial. A Selic ela tem impacto direto no rendimento da renda fixa, no custo de crédito, na inflação, na dívida pública e até na forma como o governo administra o orçamento. Ou seja, ela afeta não só os seus investimentos, mas também o seu dia a dia. Nesse vídeo eu vou te explicar com clareza o que é a Selic e como ela é definida, por que ela sobe ou desce, quem ganha e quem perde com esse movimento e principalmente como você pode interpretar os dados da Selic para tomar decisões melhores com seu dinheiro. Esse é o tipo de base que qualquer investidor, iniciante ou experiente, precisa tomar. Não por modinha, mas porque a Selic é um dos principais termômetros do nosso sistema financeiro. Mas o que é a Selic de forma clara e objetiva? A Selic ela é uma sigla para o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas o que interessa para você não é sobre a sigla, e sim o que ela representa. Ela é referência para praticamente todas as outras taxas de juros, como empréstimos, financiamentos, aplicações em renda fixa e até para o cartão de crédito. Quem define essa taxa é o Copom, é o Comitê de Política Monetária, que faz parte ali do Banco Central. A cada 45 dias, o Copom ele se reúne, analisa os dados da economia, inflação, crescimento, consumo, o câmbio, o risco fiscal e aí decide se mantém, aumenta ou reduz a Selic. E por que isso é tão importante? Porque a Selic funciona como um freio ou um acelerador da economia. Quando o consumo está exagerado e a inflação sobe, o Banco Central ele eleva a Selic para encarecer o crédito e tentar conter a demanda. Já quando a economia está muito fraca, com pouco crescimento, o Banco Central ele tende a reduzir a Selic para estimular empréstimos, consumos e investimentos. Mas esse movimento não acontece do nada. Toda vez que a Selic é alterada, uma série de efeitos começa a acontecer. O rendimento dos títulos públicos mudam, a atratividade da renda variável se transforma, o valor do real frente ao dólar se ajusta, a rolagem da dívida pública fica mais cara ou mais barata. Ou seja, entender a Selic não é apenas saber a taxa do momento, é compreender o ciclo econômico em que o país está e como isso pode impactar diretamente nas suas decisões de investimento. Então, quem ganha e quem perde com a Selic? Vamos começar por quem ganha com a Selic alta. Bancos e grandes investidores institucionais. Eles aplicam bilhões em títulos públicos que pagam juros atrelados à Selic. Quanto mais alta a taxa, mais eles ganham. Investidores de renda fixa, especialmente quem tem dinheiro em CDBs, LCI, LCAs e no Tesouro Selic. Com a taxa básica mais alta, esses produtos passam a render mais. E o capital especulativo estrangeiro, que entra no Brasil em busca de retornos mais fáceis via juros. Mas esse capital ele é volátil. Ele entra e sai rápido. E não necessariamente gera benefício para o país no longo prazo. Agora, quem perde com a Selic alta? O próprio governo, porque ele mesmo é o maior tomador de dinheiro da economia. Para financiar a sua dívida, o governo emite títulos, e com a Selic alta ele tem que pagar mais juros. E tem as empresas também. Juros altos encarecem o crédito, fica mais caro para tomar empréstimo, investir, expandir. Isso pressiona os lucros e freia o crescimento. Logo, afeta a população mais pobre e a classe média, porque afeta o crédito pessoal, como financiamentos, empréstimos consignados, parcelamento de compras. Ou seja, enquanto alguns ganham com a Selic alta, grande parte da sociedade sente o peso desse custo no dia a dia. E o mais importante para você, como investidor, é entender que a Selic altera o comportamento do mercado como um todo. Quando ela está alta, há uma preferência por esses ativos de renda fixa, porque o risco é menor e a rentabilidade já é satisfatória. Isso afeta o mercado de ações, fundos imobiliários, o consumo, a confiança do investidor. Quando ela começa a cair, o capital migra para ativos de maior risco, em busca de retornos maiores. E aí é que a renda variável ganha fôlego. Entender isso te permite antecipar movimentos e posicionar sua carteira de forma coerente com o ciclo econômico, e não simplesmente reagir depois que todo mundo já se movimentou. Mas como a Selic pode enganar o investidor iniciante? A Selic é uma taxa pública, divulgada ali oficialmente. Mas o problema não está na informação, está na forma como ela é interpretada. O investidor iniciante, quando ouve que a Selic subiu, ele já quer migrar para a renda fixa e simplesmente para por aí. Ele corre para aplicar em CDBs, Tesouro Selic, achando que está fazendo o melhor negócio, mas não percebe que existe uma diferença entre rentabilidade nominal e rentabilidade real. Por exemplo, se a Selic está a 13% ao ano, mas a inflação está a 10%, o seu ganho real é de apenas 3%. E ainda tem um imposto. Isso diminui ainda mais. Ou seja, não é só a taxa que importa, o contexto também conta. Outro erro muito comum é acreditar que todo título pós-fixado se comporta da mesma forma. Muitos aplicam Tesouro IPCA+, achando que estão protegidos, mas não entendem o impacto da marcação a mercado.
mercado. Quando a Selic sobe, a expectativa futura de juros aumenta, o preço dos títulos longos cai e o investidor toma susto ao ver o seu saldo negativo. Isso acontece não porque o investimento é ruim, mas porque foi feito na hora errada, com base em uma interpretação superficial. Tem também o comportamento de entrar na renda fixa só quando a Selic já está no topo. O mercado, normalmente, ele antecipa os movimentos. Quando o Copom anuncia uma taxa, os ativos já estão precificados de acordo com a expectativa futura. Ou seja, quando o investidor comum começa a se movimentar, os grandes investidores já fizeram seus ajustes. Esse descompasso entre o que o iniciante enxerga e o que realmente está acontecendo no mercado gera frustração. Por isso, entender a Selic não é só saber o número da vez, é saber o que esse número significa no ciclo da economia e como os ativos se comportam em relação ao futuro e não ao passado. Então vamos falar como usar a Selic a seu favor. A Selic ela não é vilã e nem uma salvadora, ela é um indicador de ciclo. Quando a Selic começa a subir, a renda fixa ganha força, mas a renda variável começa a precificar seu movimento meses antes. Já quando ela começa a cair, o capital volta a buscar ativos de maior risco. E o investidor que se antecipou pode capturar ali movimentos com mais confiança. O ponto é, não adianta agir depois que o movimento já aconteceu. O investidor que entende o papel da Selic se antecipa, lê o contexto e ajusta a sua estratégia. Agora, se você chegou até aqui, já sabe mais do que 90% das pessoas que investem no Brasil hoje. E esse é o primeiro passo para deixar de ser alguém que apenas aplica dinheiro e se torna alguém que investe com consciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e acompanhe os próximos.